Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Lunati Castro. Eu sou a Mayra Borghetti, astróloga, taróloga, radiestesista, psicanalista. Eu produzo conteúdo aqui neste canal para você que gosta de autoconhecimento, que gosta de previsões e quer principalmente ter um pouquinho mais de reflexão sobre como lidar melhor com a vida, com a realidade, com as coisas que acontecem, né? Como vocês já sabem, toda mudança de lua tem vídeo aqui no canal e esse vídeo é o vídeo da nossa lunação de Touro, é o vídeo da lua nova no signo de Touro, trazendo as previsões do mês de maio. Então, se você tá aqui querendo entender um pouquinho mais, não se esquece de inscrever, de compartilhar esse vídeo, porque isso vai ser muito bom para o canal crescer. O YouTube entende que isso é positivo, que esse conteúdo é positivo, né? E aí eu também consigo produzir cada vez mais trocas com vocês. Mas antes, vamos lá falar um pouquinho de astrologia, antes da gente entrar nas previsões pelo tarô. Essa lunação, ou seja, essa lua nova, é uma lua que marca o desenvolvimento dos nossos próximos 28 dias, né? E ela acontece no signo de Touro, um signo regido pela Vênus. Para o Brasil, no mapa colocado para o Brasil, o ascendente dessa lunação também é o signo de Libra, ou seja, regido pela Vênus. Então a Vênus e os temas venusianos ganham um tom muito interessante nessa lunação. O que a Vênus fala? Ela fala sobre afetos, desejos, nossos desejos afetivos. Ela fala sobre a arte, a beleza, as boas trocas. A Vênus vai falar também sobre as músicas, sobre as mulheres, sobre tudo aquilo que é belo, que é harmonioso, que encanta. No momento da lua nova, então a Vênus ela tá no signo de Peixes, ou seja, o lugar onde ela tem exaltação, deleite, é muito confortável para Vênus estar no signo de Peixes. Mas já é no finalzinho desse signo, ou seja, ela já está em graus um pouquinho mais crítico e está em conjunção com Saturno, né? Saturno é um maléfico maior. O que quer dizer maléfico? Quer dizer que ele fala das coisas contrárias à vida. Enquanto Júpiter fala de prosperidade, de fertilidade, Saturno fala daquilo que finda, que coloca limite, que castra, que amadurece. Olhem que interessante. Então a gente está falando de uma Vênus regente desse ciclo, muito confortável, mas conjunta a um amadurecimento saturnino. Ou seja, esse é um ciclo para a gente começar a bancar as escolhas afetivas, os nossos desejos, as nossas ambições de uma maneira um pouquinho mais madura. De uma maneira um pouquinho mais madura, principalmente quando está relacionado ao outro, aos recursos do outro, às necessidades afetivas das pessoas com quem a gente se relaciona. Bom, tudo isso é muito legal, muito interessante, e aí vamos entender melhor o peso disso ao longo dessa jornada com o tarô, tá? Mas antes, eu vou deixar uma informação aqui, uma perguntinha para vocês pensando enquanto vão assistindo, tá? Quais ilusões ou fantasias ou desejos são de ordem da sua criança, da sua família, dos dogmas morais, são ideais, são meio fantasiosos? Essa alunação convida você a trazer isso para a realidade e a amadurecer um pouquinho isso. Então, pensa nisso, vamos ver como que o tarô apresenta essa jornada? Antes, eu vou tirar um orixá aqui para reger esse mês aqui, né? No oráculo dos orixás, o que a gente tem? Qual é o orixá que poderia nos dar direcionamento? E aí saiu ele, Ogum, o guerreiro que abre os caminhos. Não há demanda que não possa ser vencida, espere a tempestade passar, não haja no impulso, mas sim com cautela e tenha coragem, pois a vitória sucede uma luta bem travada. É hora de agir. Não foi o que eu acabei de contar? Bom, a Vênus ela tá nessa alunação abrindo caminhos, principalmente para uma certa fertilidade, prosperidade. Vênus é uma benéfica, mas ela vem com Saturno. Que guerra é essa que Ogum aqui tá trazendo, né? É justamente o amadurecimento desses sonhos, desses objetivos, para que a gente consiga colocar eles nesse caminho, tá? Nesses caminhos abertos que a vida tá trazendo. Mas vamos lá, vamos entender melhor, tarô, como que o mês de maio, como essa alunação se apresenta pra gente.
Jogo bonito, jogo bem bonito, mas já devo dizer, tá bonito pra vida afetiva, mas tá bem difícil pra algumas outras coisas. Então, é aquele mês que ele traz um aspecto interessante que nos dá gás, sabe? Nos dá gás pra desenvolver coisas, mas a gente pode esperar algumas tensõezinhas na jornada. Qual é a energia do mês? Eu tenho aqui a carta do Sol com um rei de espadas. Sol com rei de espadas. E ele já tá dizendo que o mês de maio vem com muita vitalidade, com muita energia, com muita movimentação, é uma movimentação que traz consciência. Esse sol aqui é muito nesse cenário em que maio garante um pouquinho mais de clareza de caminhos, clareza de estratégias, rei de espadas, de visão de mundo, de comunicação. Então é aquele mês bastante propício pra gente entender, tá, aonde eu preciso pôr mais atenção, com quem eu preciso conversar, o que eu preciso desenvolver na minha jornada, na minha história, que vai dar um impacto maior e melhor para os objetivos que eu tenho, para o gerenciamento das coisas que eu tenho. É um ciclo de muita consciência. É um ciclo de entender quais são as nossas batalhas, lembrem aqui de Ogum, né? Quais são os lugares que a gente precisa colocar a nossa atenção e entender também o que é que tira a nossa atenção dali. Ou seja, é como se aquele momento, né, da vida é um ciclo em que eu preciso muito trabalhar e focar no meu trabalho, mas e isso fica muito claro pra mim, mas eu começo a perceber que eu tenho um ou outro questão, relacionamento, uma amizade, uma família que me tira aquele foco. Fica consciente, esse é um ciclo onde a gente ganha consciência do que tá tanto precisando de atenção e direcionamento, quanto do que tá precisando de corte, né? Rei de espadas. E aí, olha como é interessante. Quando a gente vê esse tema, esse é o tema do mês, num aspecto amplo, geral. Agora, quando a gente olha materialmente, eu tenho aqui a carta do julgamento com um 5 de espadas. E, gente, aqui é muito interessante, mas é bem desafiador. Porque ele tá dizendo o quê? Que esse é um ciclo onde tem um renascimento, uma expansão de consciência. A carta do julgamento é uma carta que traz muito essa ideia de ver as coisas por ângulos maiores, né? De dialogar diretamente com os anjos e ter essa visão do alto, com uma amplidão. Então, quando eu tenho a carta do julgamento aqui na vida material, ele basicamente está dizendo, ó, tá muito claro, tá muito consciente onde é que estão os problemas. 5 de espadas. Onde estão as sabotagens? Onde estão os conflitos? 5 de espadas. Há uma necessidade de renascer nessa área. O que seria renascer? Seria simplesmente resolver os conflitos, resolver as dinâmicas. Então, por um exemplo, se você tá vindo, né, dos últimos meses, gastando dinheiro de maneira muito impulsiva, porque no fundo você tá triste, essa informação não é uma novidade pra você. Nesse mês, isso fica cada vez mais claro. Você pode ir chegando muito na beiradinha já com muita clareza de que, no fundo, o gasto excessivo se dá pela carência. Então, eu vou precisar olhar a carência e cortar os gastos, renascer disso, né? Se a gente tá falando, por um exemplo, de uma dinâmica de trabalho, carta do julgamento com 5 de espadas, você já sabe quais são os problemas da sua empresa. O mês de maio vem com muita expansividade, assim, com muita consciência de quem são as pessoas que você tem que manter distância. Quem é a pessoa que faz fofoca, ladainha, problemas nesse sentido. Você já sabe. E aí é importante que você, rei de espadas, coloque os limites. Renasça disso. Ao invés de se manter naquele mesma dinâmica, agora faça algo com essa informação. Tem uma frase dessas meio ditado popular que diz assim: a que muito é dado, muito será cobrado. Se você já sabe onde está o seu dilema, qual é o seu problema, o que você precisa mudar, atenção. Porque na vida material, o mês de maio é um convite grande e isso pode gerar bastante consequências negativas se não for modificada a maneira como as coisas estão colocadas, tá? E aí parece que aqui só tem dificuldade, né? Parece que o mês veio com consciência e a gente tá super tendo que lidar, resolver problema, apagar incêndio. Mas não é isso, porque olha que interessante a nível emocional. Carta do carro com ás de copas. Carro com ás de copas.
Eu amei. Eu amei. Gente, a nível emocional tem avanço emocional. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas coisas que a nível emocional estavam, de algum modo, estagnadas, então tediosas, cheias de receio, medo, quais são os caminhos, né? Esse é um ciclo que só avança. Se você estava ali conhecendo uma pessoa e essa pessoa começou a te enrolar demais, pode ser que você entenda isso, né? Carta do Sol como energia do mês, entenda e bata em retirada e se afaste. O mesmo pode vir de outras dinâmicas, como por um exemplo, esse cenário de iniciar um vínculo. Então, eu tava ali vivendo uma troca com alguém e de repente essa pessoa se declara oficialmente. Ela deixa isso claro, ela se abre ali. Então, tem um avanço emocional. Eu é que tava muito presa em alguma dorzinha, em alguma dinâmica do meu trabalho. Então, eu consigo lidar com essa mágoa e avançar. Tem avanço. E isso se dá porque é um mês que garante consciência. Vitalidade, carta do Sol. Então, qualquer coisa que estava ocultada e por isso travava a nível emocional, volta a caminhar. Nos últimos vídeos do mês de abril, se eu não me engano, é o vídeo de lua crescente de abril, eu falei sobre como ficam as coisas, né? Como ficam as nossas dinâmicas pós as retrogradações de Vênus e Mercúrio. Aqui me dá um pouquinho dessa sensação assim, bom, agora que a gente já lidou com as retrogradações da Vênus, a gente já lidou com os temas da Vênus, agora podemos avançar emocionalmente. Agora a gente pode entender os próximos passos. Lindo, 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 lindo. Cuidado, tá? A carta do carro é uma carta que fala sobre direção, sobre ida, sobre avanço. Cuidado com o medo, cuidado com os receios, cuidado com qualquer tipo de dinâmica que trave você. Esse é um ciclo muito positivo para avançar mesmo, para entender os próximos passos. Então, a melhor maneira que você vai ter de gerenciar isso vai sendo ficando consciente do que você deseja a nível emocional e bancando o perigo, né? E aí que não quer dizer que tem um perigo necessariamente, ele não mostra um perigo, mas se relacionar, viver novos afetos, experienciar novas coisas, é de um certo modo um perigo, né? É uma aposta, pode dar certo, pode dar errado. Então aqui não se deixa travar, não se apegue muito às dores, avança, permita o avanço. Muito bom, gente, aqui tá lindo. A nível emocional é um ciclo muito, muito bonito. Agora, quando eu olho mentalmente, eu não tô o tempo todo usando a expressão consciência. Vocês estão conscientes, tá muito claro, tá muito visível. Carta do Sol, né? O que eu tenho aqui a nível mental? Carta da força com um 9 de espadas. Força com 9 de espadas vai me trazer um movimento bastante exaustivo a nível mental. Porque é como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu tenho tanta clareza agora que não tem pra onde fugir. Eu vou ter que atuar, eu vou ter que movimentar, eu vou ter que criar estratégias, eu vou ter que comunicar. Então a mente aqui, ela tá dominando muitas coisas, dominando muitas ideias, gerenciando muitas ideias e ela tende a ir para uma estafa. Então se você já tá cansado mentalmente, o que é que tá cansado mentalmente? É aquele momento que você dorme, mas acorda exausto. Quando você já não tá mais conseguindo fazer as mesmas elaborações. A mente tá tão preocupada que ela apaga ou ela esquece, né? A carta da força com 9 de paus é um pouco de, olha, se lembra de descansar mentalmente. E às vezes, gente, o descanso mental não é o descanso físico, tá? E aí, pra gente pensar um pouquinho em descanso, é interessante pensar que a gente vai ter sempre que descansar 3 corpos. O corpo mental, então descansar um pouco a mente, se despreocupar um pouco, lidar melhor com alguns cenários. O corpo emocional, então limpar as mágoas, se nutrir de bons afetos. E o corpo físico? E aí sim, o descanso num sentido físico é dormir, é fazer uma massagem, é relaxar no sofá. Aqui ele tá dizendo, olha, não esquece de descansar mentalmente, porque tem um controle, um desejo de gerenciamento, de resolver, de fazer,
que tá mexendo com a mente, tá? E que tá levando à estafa. O que de um lado tá muito bom emocionalmente, mentalmente tem um cansaço. E aí, gente, é importante pensar que esse jogo é como se ele estivesse dizendo: não vai dar pra ser frio nessa alunação. Eu não comecei dizendo pra vocês que a grande senhora dessa alunação é a Vênus? A senhora da arte, da beleza, dos bons encontros? Não vai dar pra ser frio, não vai dar pra ser só racional. Vai ter que entender de maneira racional, mas se nutrindo essa mente das dinâmicas emocionais. O melhor exemplo disso é, bom, eu tenho muito trabalho, mas aí a melhor forma de lidar com isso é encontrar com as minhas amigas para eu poder conversar e dialogar um pouquinho, é ter alguém com quem eu possa me abrir e me sentir um pouco mais acolhida, e isso fazendo com que, de um certo modo, haja um certo tipo de descanso mental, né, de despreocupação. Percebe? Então tem um cenário bastante positivo que vem do emocional e que pode dar suporte para lidar melhor com as dinâmicas da mente. Bom, muito bom. E aí a gente chega aqui na carta última, que é o que a espiritualidade está querendo da gente, né? O que a espiritualidade está querendo das nossas dinâmicas. E eu tenho carta do eremita com um cavaleiro de copas. Gente, lindo, isso é muito lindo, porque é exatamente o que eu falei no começo, né? O eremita é um velho sábio que caminha sozinho. Então ele devagar e sempre vai nutrindo, cultivando, caminhando em prol daquilo que para ele é o mais maduro e que nutre os propósitos de existência dele. O eremita já não tá mais preocupado com o que vão pensar dele, quem gosta ou quem não gosta dele, ele não tá mais preocupado com isso. Ele tá buscando a luz da sabedoria dele, ou seja, sua maturidade emocional, mental e espiritual. E aí ele tá buscando isso a partir do Cavaleiro de Copas, a maturidade emocional. O que a espiritualidade tá querendo da gente? Maturidade emocional. Tá querendo que a gente se permita avançar emocionalmente de maneira um pouco mais lenta, um pouco mais madura. Não vai dar nessa alunação para ignorar esse processo, porque é na nutrição afetiva que a gente vai encontrar resposta para as outras coisas, para a dinâmica do trabalho, para a dinâmica da mente. Então a espiritualidade está buscando ao longo do mês de maio que se amadureçam as trocas. Por isso, se você é a pessoa que está num relacionamento que tem briga um dia sim, um dia não, atenção. Esse é um ciclo para entender onde eu estou sendo imaturo aqui, o que eu preciso melhorar aqui. Se você tá numa dinâmica com seus filhos, por um exemplo, onde talvez eu esteja me colocando no mesmo lugar da criança, né? Isso tem muito, porque a gente não percebe. Então, às vezes, você tá lidando com uma criança esperando que a criança tenha um comportamento de adulto, para que você não tenha que ter o comportamento de adulto, entende? Então, a espiritualidade tá dizendo, ó, amadurece esse emocional para você dar conta de lidar com essa criança de uma maneira mais leve, mais saudável, entende? Vou dar um outro exemplo aqui, que eu dei, inclusive, nas dinâmicas emocionais. Se você tá com muito medo de se entregar por alguém, mas tá muito apaixonado, vai! Lida com esse medo com mais maturidade, entende onde você precisa de um pouco mais de segurança para vivenciar essa paixão, mas viva! Tanto a dinâmica do eremita quanto a do Cavaleiro de Copas fala muito sobre caminhos, sobre caminhar, né? Então não é aqui sobre ficar parado, mas sobre um caminhar amadurecido, um caminhar com certas doses de sabedoria que vem da sua experiência, da experiência de vida, do que foi vivido lá atrás, né? Então pode ser que você já tenha vivido situações que estão se repetindo na sua vida nesse momento. E a espiritualidade está dizendo, olha, talvez você já tenha conhecimento para lidar com isso. Traz isso para sua vida, olha para isso com carinho, amadurece isso, tá? Muito bom, muito bom, muito bom. Eu vou dar um outro exemplo aqui que me veio agora, soprado esse exemplo. Sabe pessoas que têm dificuldade de bancar a vida adulta? E o que eu tô querendo chamar de bancar a vida adulta? Na vida adulta a gente tem louça para lavar, boleto para pagar, imposto para fazer, tem que gerenciar o seu dinheiro se você quiser manter ele com você. Você vai ter que fazer movimentações de nutrir as suas relações se você quiser que elas existam, porque não é como na escola onde você encontrava aquela pessoa todo dia, você vai ter que ir lá. Existem pessoas que têm dificuldade de falar, tá bom, eu vou ter que fazer isso, vou fazer isso. Não, querem continuar agindo como se fosse um adolescente, onde tem uma ideia de que alguém, um pai provedor, poderia salvá-lo. Isso é muito próximo do que é um pouco da ideia desse Deus Pai que vai salvar, né? Aqui eles estão dizendo o seguinte, espera menos
dessa grande figura e amadurece você. Que a espiritualidade tá te dando amparo pra isso. Mas ela não vai te salvar. Ela quer que você se salve. Esse é o ponto aqui. Esse é o nível de consciência que o mês de maio tá trazendo. Tá trazendo clareza, entendimento pra que você possa se salvar. Ai, gente, adorei. Adorei, adorei, adorei. Muito bonito. Muito bonito. Vamos aqui, eu vou tirar aqui umas cartas de conselho. Deixa eu pegar ela aqui. Conselho pro mês, carta do 8 de paus. 8 de paus como conselho pro mês é o seguinte: deixa as coisas avançarem, garanta que elas ganhem movimento, porque você tá sendo inspirado. Essa consciência que tá vindo, esse cenário de visão, essa clareza de qual é o problema e o que precisa ser cortado, é a própria vida, é o próprio destino, a própria espiritualidade te guiando. Deixa o movimento acontecer. Não se prende aos apegos do passado, de velhas dores, de velhos comportamentos. Vive isso, vive esse avanço, tá? Porque ele é bastante positivo. E materialmente, qual que é o conselho que o tarot traz pra gente? Ás de ouros. Lindo, 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 lindo. Ás de ouros como conselho são novas sementes. Novas sementes, novo caminho, é uma nova jornada. Novos projetos, novas idealizações. Abrace mais o novo e desenvolva esse novo. Seja a nível de trabalho, então novos trabalhos, novos projetos. Seja a nível de gerenciamento do que já existe, uma nova forma de gerenciar isso, tá? Mas o novo, ele tem mais prosperidade do que a maneira antiga. Pensa nisso. Emocionalmente, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui um cavaleiro de copas. Ai, gente, vai ter alguém aqui que vai começar a namorar. Vai começar a namorar ou vai se declarar. Tem alguém aqui que vai fazer esse movimento. E honestamente, tá lindo. Faz mesmo. Deixa esse movimento acontecer. Porque vai te amadurecer. Vai mostrar pro mundo um caminho mais leve pra você estar. Adorei, adorei. Mentalmente, 3 de espadas. Olhem aqui, ó. 3 de espadas. O 3 de espadas, ele vai falar que a solução não tá na dicotomia. Ou seja, a solução não tá no preto ou no branco. A solução vai estar ali no cinza. Vai estar lá no meio do caminho. Não tá no azul nem no vermelho. Vai estar no roxo. Entende? A solução, ela é uma terceira via. Se vocês, durante essa alunação, ficarem muito conflituosos mentalmente, muito preocupados mentalmente, esse é um ciclo para pensar. E se não for nada disso? E se for uma terceira coisa? A solução tá lá. Eu gosto muito daquela ideia que no xamanismo eu trabalhei muito, né? Nas minhas consagrações de ayahuasca eu trabalhei muito, que não se dá pra resolver um problema com o mesmo estado de consciência que se gerou aquele problema. Então a gente precisa expandir a nossa visão, expandir a nossa consciência pra conseguir corrigir ou resolver um determinado problema. Aqui é um pouco disso, assim. Se você tá dentro de um problema, é porque o seu estado de consciência, se as suas preocupações estão acontecendo, é porque o seu estado de consciência é do tamanho daquela preocupação. A solução nessa alunação é expande, olha por um outro ângulo, a solução tá pra lá, tá? E por fim, conselho a nível espiritual. 8 de ouros. 8 de ouros. Adorei. 8 de ouros é colheita, gente, colheita. Aqui ele basicamente está dizendo, esse amadurecimento emocional trará recursos financeiros. Então eu vou saber lidar melhor com os meus clientes, com os meus alunos, com os meus chefes. Te trará recursos pessoais mesmo, emocionais, ferramentas emocionais para dar conta dessa realidade aqui. Te trará recursos na maneira como você gerencia o que já existe. É como se ele estivesse reforçando que esse amadurecimento emocional é urgente, a solução que a gente tem e precisa para dar conta dos problemas que existem aqui. Bonito, 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 bonito. Adorei. Gostaram? Eu vou tirar uma última leiturinha aqui, que é de novo do livro Pra Uma Deusa em Mim, da Mariana Ruppel, que é da minha grande amiga Sagrada Livre. Uma mensaginha para o mês de maio, vamos ver. Ó, a minha reza é sempre: se não é meu, que vá embora. Se não é pra mim, que saia já do meu caminho.
Quanto mais eu sei sobre mim mesma, mais eu me liberto de mim. Lindo, 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 lindo. Sabe o que isso me traz? A ideia de que em muitos momentos, gente, a gente atribui uma maneira de amar, uma maneira de se comportar que não é genuína. Não é genuína. E agora, há uma maneira de lidar com o dinheiro, com o trabalho, que não é genuína. São dogmas, são ideias, são crenças sociais, são dinâmicas sociais, entende? E aqui é como se ele estivesse dizendo que a gente limpe isso. Que esse ciclo, a gente possa ter tanta consciência de quem se é, que permaneça apenas o que é natural. Permaneça apenas aquilo que é nosso. E para isso, um amadurecimento emocional vai precisar ser feito. Adorei, adorei. Você gostou? Comenta aqui se fez sentido essa leitura pra você, se você recebeu bons conselhos, como tá a sua vida. Eu adoro ler, adoro saber, tá? E compartilha, se inscreve. Eu volto na próxima lua pra gente falar um pouquinho sobre amor. Combinado? Um beijo grande. Tchau, tchau.